gostaria até de aproveitar esse momento que você falou, né? Daquilo que foi construído e tudo mais, e abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa, né? Porque a gente se conhece, eu estava pensando mais ou menos, algo em torno de 35 anos, mais ou menos, que nós somos amigos, né? Porque, tipo assim, eu tinha mais ou menos uns 14 anos quando a gente começou a conviver, né? 84, 35. A idade aparecendo. Exatamente. Agora o Cláudio, né? Não o Reina, o Cláudio, meu amigo. Isso. Ele me acompanhava, né? Quando eu trabalhava de office boy, né? Que foi o único emprego que eu tive, né? E ele trabalhava na Itautec na época, né? Como técnico de informática na Itautec, né? Isso. Existe uma coisa que me veio à cabeça na fala dele agora, que eu tava pensando, né? Tanto sobre mim quanto sobre ele. E ambos hoje, inegavelmente, construíram grandes negócios. Obviamente não sozinhos, né? Com todas as pessoas que estão em nossa volta. Que nós nunca tivemos dúvida de que nós faríamos alguma coisa grandiosa. É verdade. Nós nunca tivemos dúvida, porque a gente sempre tinha um olhar muito grandioso sobre as coisas, né? Era incrível, né? Você falava muito isso, né? A gente era garoto, né? Garoto. Eu tinha 19, você estava com 14, 15. E eu lembro do Anderson falando assim, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Com a gente 15 vai anos... fazer... ele falava, nós somos diferentes. Nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer... E aí sonhava muito, eu também sonhava muito. Mas, e foi sempre assim, e não tendo a menor dúvida de que o sucesso viria. E o Anderson, o caso do Anderson foi interessante, porque ele logo, muito cedo, ele tentou coisas incríveis. Eu usei gravata que ele fez. Eu fabriquei. E você sabe que às vezes eu usei, coloquei gravata, vesti a gravata que ele fabricou, mas não só, eu usei shampoo e condicionador que ele fabricou. E ele tinha 15, 16 anos. Eu achava, esse cara vai ser incrível. E as pessoas às vezes podem achar, às vezes eu conto essas histórias, as pessoas podem achar que é mentira um negócio desse. Não é. Porque assim, cara, mas ele fabricou gravata. E vendia, ele saía para vender gravata. Saía para vender gravata e olhava. Cada vez que eu me encontrava com ele, falando, mas o que você está criando agora? Qual o próximo até quando ele falou, vou trabalhar com contabilidade. Na casa mas antes dele. disso, você lembra, por exemplo, com o Rodolfo, quando eu vendia saco de lixo na rua com o Rodolfo? Ah, sim, é verdade. Que era seu vizinho, né? Meu vizinho, grande amigo nosso. E os dois, né, jovens. Isso antes mesmo de eu ter 15 anos, né? Jovens crianças. 15 anos. A gente vendia saco de lixo na rua. Aí, a mãe dele ajudava a gente, comprava numa fábrica aqui em Ribeirão Pires. Acho que era Ribeirão Pires. E para esse lado. E a gente ia lá buscar e comprava saco de lixo, tal. E saia de porta em porta vendendo. Vendendo, Muito legal. Sempre, o Anderson sempre foi um sinônimo. Até que eu montei a avícola lá, matando frango. Ah, sim, também é verdade. Então, isso dá outro podcast. Nossa. Quando eu comecei a matar frango, esse cara falou assim, não, cara, eu não acredito. Você vai matar frango, cara. Pra viver. Incrível. Isso, tem uma história muito boa. E aí ele pegava, por exemplo, ele saía como técnico, né, que ele, na função dele como técnico de informática, né, que era técnico de caixa eletrônico, né, e aí ele pegava perua, e aí ia passando pelos caixas eletrônicos para poder arrumar, né, e muitas vezes eu ia junto com ele, acompanhava ele. Que legal, legal. É que você contou a história quando acabava o óleo, né? Para colocar nas maquinetas. Ah, sim, tinha que usar manteiga, mas isso não pode falar. Lubrifica. No final do dia não tinha mais óleo, não tinha mais nada, tinha trocado todos os spares, precisava resolver, né? Então, missão dada, missão cumprida, né? Eu tava comentando isso esses dias, que no desespero, precisava resolver, não tinha mais óleo, usava um pouquinho de manteiga e ficava bem. Tudo perfeito. O eixo da impressora ficava, mas eram outros tempos. Eram outros tempos. E aí, olha como que são as coisas, né? No final das contas, eu fui para contabilidade, ele foi para... Sempre fiquei na tecnologia. Você foi na tecnologia, mas foi morar em Portugal, ficou morando em Portugal, Espanha, e, enfim, ibero-americano você
foi gestor ibero-americano, né? Eu Foi- virei não, foi diretor, eu virei diretor-geral. Na verdade, Diretor-geral? eu saí daqui como técnico, né? Depois de 11 anos, eu subi como diretor-geral. E nós estávamos com a operação da Itautec, na altura nós tínhamos um país, né? E a gente acabou comprando uma empresa em Madrid. Eu acabei mudando para Madrid. Mas a gente acabou fazendo negócio em vários países lá, né? Na Itália, na França, né? Tanto comprando e vendendo. Era bom porque a gente, na Europa, nós tínhamos contato muito rápido com tecnologias que não tinha no Brasil. Então a gente acabou desenvolvendo muita coisa lá que vieram para cá, né? E depois eu acabei voltando para o Brasil em 2011, exatamente trazendo uma tecnologia que não tinha aqui, que foi o self-checkout, né? Uhum. Eu fui a primeira pessoa que conseguiu colocar o self-checkout para funcionar no sul do país, né? Então, assim, sempre trabalhando com tecnologia, né? Sempre Uhum. acompanhando desde os esquetes que eram maiores, né? Depois passou pro 5 1/4, depois passou pro 3,5, aquilo É. foi assim até agora. E o interessante é assim, se você perguntar para mim, a gente conversava um pouco, né? Qual que é o momento da vida que a gente vive, né? E o teu foi o que você falou, você tá no melhor momento, Sim. né? De sempre, né? Sim. Então, até a tua resposta foi muito boa. Esse ano tá melhor, o ano que vem vai ser melhor ainda, Sim. e o outro vai ser melhor ainda. E é exatamente o que eu sinto. Que você sente, exatamente. Eu sinto, assim, trabalhando no caso, com a tecnologia da Microsoft, eu digo que acabou rejuvenescendo um pouco, né? Assim, a forma de pensar, porque Sim. é tudo muito dinâmico, Uhum. né? Então, quando você acha que as coisas estão indo, vai criar uma rotina, não tem nenhuma rotina. Uhum. Né? Não tem nenhuma rotina. É como a gente estava comentando. Se formos falar de inteligência artificial e de Sim. tudo que tem, né, do óculos, né, do HoloLens, né, que é a realidade aumentada, né? Então dá pra gente conversar muita coisa ainda sobre isso, né? Se não tem fim. E isso é legal porque faz a gente viver, Sim. faz a gente sentir, né, que estamos vivos, que estamos produzindo e que estamos fazendo bem.